Silene Mercury é a filha mais nova do médico baiano Mário Mercury. Mário perdeu a vida em 1978 de modo trágico. Foi assassinado num consultório do INSS por um paciente. Neste vídeo de memórias, Silene Mercury nos fala da história do seu pai, mas coloca o foco principal na vida da sua mãe, Eunice Mercury. Eunice casou com Mário, em Salvador, mas nasceu em Sergipe, no município de Indiaroba, e teve uma saga de uma mulher que lutou muito e venceu e construiu uma bonita família e criou seus filhos, mesmo depois da morte de Mário. É este o tema do depoimento da professora Silene Mercury. Meu nome é Silene Mercury, nasci aqui em Salvador, Bahia, no Hospital Espanhol. Eu nasci dia 18 de fevereiro de 1971. Pronto, o nome completo de meu pai é Mário Vitório Mercury e o nome completo de minha mãe, Eunice Ferreira Mercury. Então, minha mãe nasceu em Indiaroba, Sergipe, no dia 16, foi isso? 16 de dezembro. Não lembro, acho que foi 34, não me recordo. Mas aí o pai dela registrou ela no dia 18, a gente fazia sempre o aniversário dela, dia 16 e 18, né? A gente comemorava. Minha mãe saiu de Sergipe, né? Depois veio para Salvador, onde ela encontrou meu pai. Acho que foi lá no Rio Vermelho. Ela me contava muita coisa, eu vou tentar lembrar, né? No Rio Vermelho, onde ela estudava com minha tia Zefa, tinha uma escola lá, né? E daí ela encontrou meu pai. E ela sempre falava que através de um bonde, que ela passeava e eles sempre se encontravam nesse bonde. E nessa conclusão disso tudo, eles se relacionaram e começaram a namorar, né? E no decorrer desse namoro, eles se juntaram, acredito que logo em seguida casaram, não sei qual foi o tempo, né, do casamento, do tempo de namoro para um casamento. E o que eu me recordo que ela também falava que ela morava, meu pai e ela moravam em uma pensão, até porque minha avó não era muito adepta à minha mãe, paterna, né? Porque minha mãe era costureira, né? Minha mãe era uma pessoa pobre, então assim, meu pai tinha aquele poder aquisitivo um pouco mais elevado, né? E assim, meu pai enfrentou essas barreiras e eles dois ficaram juntos nesse processo, né? Então assim, mas aí minha mãe engravidou de minha irmã, mas depois, logo em seguida, minha mãe teve que dar minha irmã para a família de meu pai para poder cuidar, para ela poder trabalhar. É a questão de ter pegado o medo para poder minha tia ajudar a criar, até porque meu pai e minha mãe não tinham condições, né? Mais minha mãe, e minha mãe tinha que costurar muito para poder dar algo melhor para minha irmã. Então houve acho que esse momento foi um momento muito dolorido para minha mãe, né? Ela falava com muita, assim, com saudosismo nesse processo dela. E assim, ela disse que muitas vezes ela se arrependia por ter deixado a filha lá com a família de meu pai, mas ela sabia que era o certo naquele momento, até porque ela não podia dar o que poderia, o alicerce, né, de uma família, enfim. Ela não me detalhava muito sobre, porque para ela era muito dolorido esse processo dela com a filha, né?
E aí depois meu pai deu uma casa, teve condições, as coisas começaram a melhorar. Era estudante de medicina, meu pai trabalhava como serviços gerais, eu acredito no estado. Minha mãe falava muito que meu pai trabalhava na área de serviços gerais no estado, para depois, quando ele se formou em medicina, ele teve esse acesso a melhorar a condição dele no trabalho, né? Se tornar médico do INSS. Já tinha meus irmãos, né? E a gente tinha uma casa, e essa casa meu pai dava todo o suporte, assim. Eu me lembro muita coisa na minha infância, acredite, com 2, 3 anos eu me lembro. Foi Roberto, depois veio Rogério, Luiz, Alexandre e eu. Só que minha mãe também perdeu uns filhos nesses intermediários aí, né? Não sei se foi um decorrer entre Roberto e Rogério ou foi de Rogério para Luiz. São 6 filhos, mas minha mãe pegou também os agregados, que foram minha madrinha, que hoje é minha madrinha, que ela é Elizabeth. A Betinha, assim, ela foi criada por minha mãe e por meu pai. Betinha, deixa eu me lembrar, só vagamente, porque como eu era pequena, Betinha era filha de Luísa, a irmã de meu pai. E eu soube que a irmã de meu pai foi para o Rio, essa Luísa. E Betinha ficou, né? Porque ela acho que foi tentar foi tentar a vida melhor, né? A situação melhor para ela no Rio. E aí deixou as crianças, deixou Betinha em Catinha. Só que Catinha foi criada mais pela parte de meu pai, pela minha tia, né? E depois que foi para a casa de meu pai, já adolescente. Mas Betinha não, foi criada já pequena, desde a infância, até ela casar, até ela se casar. Catinha veio na adolescência, na pré-adolescência mais ou menos, para ficar depois ela foi embora. Ela ficou adulta, ela ficou um bom tempo lá com a gente também. Mas aí depois ela foi embora. A Betinha ela estava em Juazeiro, depois ela foi para Lagoinhas. Ela fica sempre ela gosta muito de viajar. Mas me disseram que ela estava aqui em Salvador. Ela trabalha com a parte de construção civil. Ela ajuda o marido, né? É da família. Quem tem é a filha dela, a Regiane. A Regi, ela tem, mas junto com o marido, tem uma empresa de construção civil. E eles dão essa assessoria, até porque o pai, né, José, ele é engenheiro, né, junto com a filha e o genro. Tatinha, ela é nutricionista, ela trabalha no Hospital Português.